Romanos capítulo 6, vamos ler do versículo 1 até o 23. Vamos projetar também, vai que temos hoje pessoas que não trouxeram sua Bíblia, vamos fazer a projeção também. Que diremos então? Continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? De modo nenhum. Como viveremos ainda no pecado, nós que já morremos para ele? Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Fomos sepultados com ele na morte pelo batismo, para que como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também nós andemos em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança da sua morte, certamente o seremos também na semelhança da sua ressurreição. Sabendo isto, que a nossa velha natureza foi crucificada com ele, para que o corpo do pecado seja destruído e não sejamos mais escravos do pecado. Pois quem morreu está justificado do pecado. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também viveremos com ele. Sabemos que, havendo Cristo ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Pois quanto a ter morrido de uma vez para sempre, morreu para o pecado. Mas quanto a viver, vive para Deus. Assim também vocês considerem-se mortos para o pecado, mas vivos para Deus em Cristo Jesus. Portanto, não permitam que o pecado reine em seu corpo mortal, fazendo com que vocês obedeçam às suas paixões. Também não ofereçam os membros do corpo ao pecado como instrumentos de injustiça, mas como pessoas que passaram da morte para a vida, ofereçam a si mesmos a Deus e ofereçam os seus membros a Deus como instrumentos de justiça. Porque o pecado não terá domínio sobre vocês, pois vocês não estão debaixo da lei, e sim da graça. E vejam que agora tem um título, e a gente pode ser induzido à ideia de que, bom, o que vem agora é outro tópico. Não é. Continuamos, versículo 15. E então, vejam que é a mesma pergunta do versículo 1. E então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, e sim da graça? De modo nenhum. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem, seja do pecado que leva à morte, ou da obediência que conduz à justiça? Mas graças a Deus que, tendo sido escravos do pecado, vocês vieram a obedecer de coração à forma de doutrina a que foram entregues. E uma vez libertados do pecado, foram feitos servos da justiça. Falo em termos humanos por causa das limitações de vocês. Assim como ofereceram os seus membros para que fossem escravos da impureza e da maldade que leva à maldade, assim ofereçam agora os seus membros para que sejam servos da justiça para a santificação. Porque quando vocês eram escravos do pecado, estavam livres em relação à justiça. Naquele tempo, que fruto vocês colheram? Somente as coisas de que agora vocês se envergonham. Porque o fim delas é morte. Agora, porém, libertados do pecado, transformados em servos de Deus, o fruto que vocês colhem é para a santificação. E o fim, neste caso,
é a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte. Frase bem conhecida nossa. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. É óbvio que a gente não vai lidar com todo esse trecho hoje à noite, mas a gente vai dar um início a uma reflexão sobre a graça de Deus, sobre pecado e sobre nossa conduta, nossas ações éticas como cristãos, como novas criaturas. Veja, tendo o cristão sido justificado pela fé e não por obras, e a gente nunca pode esquecer isso, que a gente é crente por aquilo que Deus fez e não por aquilo que a gente fabrica, nós estamos então firmes na graça de Deus. A gente não está firme naquilo que faz, no nosso desempenho, a gente está firme na imutabilidade de Deus, do seu amor e da sua promessa, no sentido de que prometeu nos perdoar por meio de Jesus de todo o pecado. Isso é o que nos dá segurança, por exemplo, de estar aqui hoje, de cantar, de louvar. Por que a gente elogia a Deus? Porque no fim é Ele que merece. A gente não estaria aqui e nem no céu um dia estaremos se não for por meio do sacrifício de Jesus que tomou na cruz seus pecados e os meus e pagou a dívida em nosso lugar, nos absolvendo. Mas no passado, eu e você estávamos ligados a Adão, o grande autor do pecado e da morte. Mas agora o cristão, ele está em Cristo. E Cristo se torna o autor da sua salvação e da vida verdadeira, a ponto de Jesus ter dito: eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Mesmo que a lei tenha sido introduzida na história de Israel para orientar Israel no seu caminho, mas por que também não dizer, para que Israel percebesse sua incapacidade de cumprir a lei, logo o seu pecado ou pecaminosidade, a lei fez abundar o pecado. Quanto mais a lei é explicitada, mais eu me mostro transgressor. Quanto mais as regras são combinadas, mais eu vejo minha incapacidade de cumpri-las. Quanto maior for a pauta moral, maior será a pressão numa cidade, num país e até numa comunidade. Mas essa não é a palavra final. Onde o pecado abundou, e abundou muito, porque a lei o apontou, a graça foi maior, ela superabundou. E eu gosto muito desse texto de Romanos, no capítulo 5, porque aqui Paulo usa uma expressão muito bonita, quando ele diz que a graça reinou. Veja os versículos 20 e 21 do capítulo 5 de Romanos. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou, imperou, determinou a condição humana de morte e sofrimento, assim também a graça reinasse. E renasce como? Pela justiça de Cristo, que trouxe Ele para a cruz e que nos conduz à vida eterna por meio de Jesus. Que belo triunfo da graça de Deus, meus irmãos. Por isso que a gente canta, né? Maravilhosa graça, saúda a graça, louva a graça, que não é só um conceito, mas ela é uma palavra que é personalizada, porque ela está em Deus, ela emana de Deus e emana do seu Filho. Em contraste com o repugnante pano de fundo da culpa humana, porque quando alguém erra, qual é o seu recurso? Quando alguém mata, como ele obtém a restituição do estrago que fez? Quando alguém machuca alguém profundamente, como obter absolvição? É duro o pecado, são duros os seus efeitos e dura é a culpa que advém do pecado. Mas em Cristo temos perdão e temos paz com Deus. E é nesse sentido que a graça, um favor imerecido para pecadores, tem que ser sempre saudada. Agora atenção,
Há críticos aqui do apóstolo Paulo e do evangelho que ele prega. Eles já haviam, inclusive, atacado Paulo lá no capítulo 3, e eu convido você a ir comigo lá no capítulo 3, versículo 8. Olha o que os críticos de Paulo já haviam dito a respeito dele, versículo 8. E por que não dizemos, como alguns caluniosamente afirmam que o fazemos? Mentira é uma coisa que tem há muito tempo nesse mundo, né? Pois bem, aqui Paulo então está dizendo que tem gente que calunia ele e que diz que ele está afirmando algumas coisas. Aspas. Pratiquemos o que é mal para que nos venha o que é bom. Veja bem. Bem parecido com o capítulo 6 que acabamos de ler. Pequemos mais para que a graça seja maior, pois essa crítica já havia quanto a Paulo e a sua mensagem evangélica, quer dizer, como se Paulo estivesse estimulando uma vida libertina, imoral, uma vida sem qualquer pauta moral, regra moral, e que isso seria objeto do favor de Deus. Só que aqui, quando Paulo relata isso aqui no capítulo 3, ele releva a acusação. Mas agora, no capítulo 6, ele vai enfrentar esse tema. Qual era a crítica, então, dessas pessoas? Não era só que o evangelho de Cristo, que justifica por graça, por meio da fé, sem obras, tornava inútil as boas obras. Porque, afinal, se eu sou salvo e não há obras nenhuma que eu precise fazer, para que eu vou fazer obra, então? Para que eu vou me comprometer e vou servir o mundo? Eu estou salvo, e é pela fé, e é pela graça. Então, essa era uma primeira crítica. Mas havia uma outra crítica. Esse evangelho parecia também incentivar as pessoas a pecarem ainda mais, porque se elas pecassem ainda mais, mais graça era derramada. Então, escute. Primeira acusação era que esse evangelho que Paulo pregava levava as pessoas a um desengajamento. Segundo, o evangelho que Paulo pregava, porque era pela graça, levava pessoas a pecarem ainda mais, porque se supunha, quanto maior o pecado, mais graça é derramada. Olha o raciocínio que se fazia naquela ocasião. Assim, ao anunciar a gratuidade da graça, Paulo, segundo eles, estaria incentivando que a lei fosse desobedecida, que as pessoas conduzissem suas vidas de qualquer jeito, e ainda assim, o evangelho prometia a elas bens vindouros, vida eterna e paz com Deus. Ora, o termo técnico para descrever quem defende esse argumento é antinomiano. Você já deve ter ouvido essa expressão em algum lugar. Essas pessoas se colocam contra a lei moral. A lei, no grego, é nomos. Então, antinomos é aquele que diz que a vida e a conduta tem que ser livre, não tem nenhuma pauta, nenhum valor moral para se considerar. A lei pode ser dispensada, inclusive a lei de Deus pode ser dispensada, e cada um pode viver do jeito que quer. O antinomianismo, enquanto então essa aversão à lei, tem uma longa história na vida da igreja. Nós já encontramos essa prática no Novo Testamento, nos falsos mestres que Judas descreve lá no versículo 4. Vá comigo a Judas, é um capítulo só, e lá então Judas descreve as pessoas que, digamos assim, são contra a lei e que acreditam estarem vivendo o evangelho. Olha como ele as descreve. Ímpios que transformam a graça do nosso Deus em libertinagem e negam Jesus Cristo, nosso único, soberano e Senhor. Vamos projetar esse versículo 4. Pois certos indivíduos cuja sentença de condenação foi promulgada há muito tempo se infiltraram no meio de vocês sem serem notados. São pessoas ímpias que transformam em libertinagem a graça, note bem a referência à graça, a graça do nosso Deus e negam o nosso único soberano e Senhor Jesus Cristo. Mas atenção, se a gente reconhece o antinomismo em outros, ou alguns preferem a expressão graça barata, né? Essa ideia de que eu sou agraciado com a misericórdia de Deus e posso viver a vida como quero,
a conversa também não é bem assim, mas de qualquer maneira tem gente que classifica essa visão da graça dessa forma. Se a gente consegue ver que tem pessoas que são contra a lei, será que a gente também não deveria cuidar para ver se nós, de forma dissimulada, também não abrigamos em nosso coração um certo tipo de antinomismo? Que é aquela postura, assim, debochada, cínica, a respeito da vida moral, ou a respeito da santidade na vida da igreja, onde a gente se entregou a um pessimismo e uma descrença quanto a uma possível transformação e santificação e melhora no nosso comportamento, inclusive. Então, esse é um assunto delicado em nosso tempo, esse é um assunto delicado em nossos dias. Ou seja, se a gente reconhece que há pessoas que vivem assim, em nome da graça, com uma vida irresponsável, será que a gente não tem que ter o cuidado também para observar, de forma muito dissimulada, se a gente também não releva certos comportamentos em nome da graça? Eu sou assim mesmo. As coisas, elas funcionam assim mesmo. Essa área da minha vida, eu já estou adiando a mudança dela faz um tempo mesmo, mas eu sou recebido pela fé em Cristo, é pela graça de Deus. Será que a gente pode também cair na tentação de ser irresponsável ou antinomista, como se a lei então não tivesse papel e importância em nossas vidas? Será que nunca nos flagramos justificando nossas falhas sob o argumento de que Deus irá desculpá-las e perdoá-las? É certo que Deus irá perdoá-los, é certo que em Cristo somos justificados, mas daí se infere que podemos viver em relação à lei de forma não séria e não responsável? Bom, os críticos de Paulo acusam então o apóstolo de antinomista, e ele se dá aqui ao trabalho de responder àquela crítica, mas sem modificar o evangelho. Ele segue pregando o que ele sempre pregou. Isso nos leva a concluir que ele de fato pregava o evangelho da graça sem obras, senão ele não seria acusado de ser antinomista. Aqui tem uma outra coisa importante. A crítica de antinomismo muitas vezes vem também porque a gente dá a graça o lugar que a graça precisa ter. Em igrejas mais legalistas, que têm essa leitura de que a gente chega em Deus por aquilo que a gente faz, ou quão bom a gente é, ou quão santo a gente é, a ideia é muito de eu subir ao nível de Deus e me aproximar dele. Mas esse não é o movimento evangélico. O movimento evangélico, enquanto evangelho, é Deus descendo. É Deus vindo à nossa condição. É o anjo vindo aos pastores no campo, pecadores como eram, e anunciando boa nova para aqueles, inclusive. É um outro movimento. Mas é comum em igrejas ditas evangélicas que a gente faça um movimento ascendente, onde a gente quer conquistar um lugar em cima do que fazemos, ou em cima do que criticamos nos outros, a gente vai construindo um caminho para chegar ali perto de Deus. E viramos fariseus. Por que fariseus? Porque rapidamente cairemos em hipocrisia. Aquilo que a gente condena, faremos a mesma coisa. E perceberemos que o coração é pecaminoso. Como Jesus mesmo disse diante da mulher adúltera, quem não tiver pecado, atire a primeira pedra. Então, quando Deus ele projeta a luz em nosso coração e nos mostra quem a gente é, Ele nos ajuda a desistir dessa ideia de autossalvamento. E Ele nos ajuda a confiar inteiramente na graça de Deus. Amém, irmãos? Então, nesse sentido, é muito importante que a crítica do antinomismo, essa igreja não se preocupa com doutrina, essa igreja não se preocupa com obras, essa igreja não trabalha com santificação. Muitas vezes essa crítica é porque essa igreja que critica também tem uma ênfase muito grande na salvação por obras. E às vezes a sua igreja é movida por fazer, fazer e fazer. E quem faz se candidata então a ter um lugar de destaque na comunidade, né? E mais ainda, diante de Deus então, essa pessoa, claro que eu estou sendo irônico, vai ter então muito favor. Esse movimento é um movimento equivocado. Tudo começa na graça de Deus. E é nesse sentido que as nossas ações são somente uma resposta. Então Paulo, com isso quero dizer, estava tocando num ponto nevrálgico. Não era a circuncisão que salvava, não era por ser judeu que alguém era salvo, e não era nem por ser descendente de Abraão, mas era a fé de Abraão.
E qual era a fé de Abraão? Abraão cria que Deus é quem justifica. Não é com base no que Abraão fazia, mas é no que Deus faz. Consequentemente, isso nos leva a pensar nesse tema. A resposta do apóstolo aos seus críticos é que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas também nos liberta de pecar. E aqui nós vamos entrar num tema muito importante, que não vai ser encerrado hoje à noite aqui, vai demandar um outro encontro, mas eu queria que você acompanhasse, porque eu sei que esse assunto ainda hoje é motivo de certo debate. Repito, Paulo vai responder aos seus críticos que o Deus da graça não somente perdoa pecados, mas nos liberta de pecar. O que quer dizer isso? Pois a graça, além de justificar, também santifica. A graça, além de nos aceitar a despeito de quem somos pecadores, ela também transforma, ela também educa, como o título diz. Ou seja, nós somos unidos a Cristo e somos iniciados num processo agora de uma nova escravidão. E qual é a escravidão? A escravidão da justiça. Somos regenerados agora e o que agora Deus faz em nós nos impulsiona para boas obras. Algo do Espírito foi feito em nosso coração que nos move a comportamentos que antes a gente não tinha. Repito, a graça nos une a Cristo. Os versículos 1 a 14 basicamente vão lidar com esse tema em Romanos 1, em Romanos 6. E os versículos 15 a 23 vão lidar com o tema de que um processo de escravidão e de boa escravidão acontece na vida do crente. Ele passa a ser escravo da justiça. Porque interessantemente, nesse texto, Paulo vai dizer, todo mundo é escravo, resta saber de quem. A gente pensa, ao contrário, que é livre até que submeta a algum tipo de senhor. Mas aqui Paulo vai dizer, aquilo a que você se devota é o teu senhor. Só resta saber quem é, ou o que é, ok? E é nesse sentido, então, que a segunda parte do capítulo 6 nos apresenta esse desafio. Essas duas partes de Romanos, eu estou dividindo elas aqui para fins didáticos. Essas duas partes aqui de Romanos guardam uma relação entre si em 5 aspectos que eu passo a destacar agora. Primeiro, ambas as partes são movidas por uma exaltação da graça de Deus. Veja os versículos 1 e 14. Que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? E aí o 15, desculpem. E então haveremos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça, de modo nenhum. O versículo 2 também, de modo nenhum. Há um paralelo evidente aqui entre esses dois versículos. E em ambos, então, o que se faz? Se exalta a graça de Deus. A graça transborda, a graça reina. Não estamos debaixo da lei, mas estamos debaixo da graça, diz o versículo 15. Segunda coisa que nos ajuda a entender esse paralelo. Ambas as partes, ambos os trechos, são movidos pela sondagem a respeito da relação entre pecado e graça. Veja o versículo 1. Que diremos então, continuaremos no pecado para que a graça aumente ainda mais? Versículo 15. Havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, sim da graça? Em outras palavras, será que a graça mina os alicerces da responsabilidade ética e nos leva a pecar desenfreadamente e de forma irresponsável? Terceiro, ambas as passagens ou partes reagem à questão com a mesma indignação, de modo nenhum, que é uma expressão veemente de Paulo dizendo absolutamente não, de forma alguma, e 2 vezes então Paulo está aqui a usar essa expressão. Quarto, ambas as partes dão o mesmo diagnóstico para a acusação de que Paulo era um antinomista.
tratava-se de ignorância, especialmente no que se refere aos princípios cristãos. Veja o versículo 3 do capítulo 6. Ou será que vocês ignoram que todos nós que fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte? Então Paulo está dizendo aqui que se alguém que foi alcançado pela graça de Deus vive de forma irresponsável, está ignorando o que se passou em sua vida. Veja o versículo 16 agora. Será que vocês não sabem que, agora não sabem, é um tipo de ignorância. Ao se oferecerem como servos para a obediência, vocês são servos daquele a quem obedecem? Então veja, se eles tivessem entendido o significado do batismo e a sua conversão, não teriam feito essa pergunta. E é claro que a pergunta aqui é retórica, é Paulo mesmo que faz, imaginando que essa é uma dúvida dos seus críticos. E por fim, quinto, ambas as partes, ambos os trechos, de 1 a 14 e de 15 a 23, ensinam a mesma descontinuidade radical entre a nossa velha vida, antes do batismo, e a nova vida, depois da conversão e do batismo. Veja, há uma incompatibilidade do pecado nos crentes convertidos e batizados. Esse é o ponto que nós vamos abordar essa noite. Veja o versículo 2. Como viveremos ainda no pecado nós que já morremos para ele? A surpresa é grande de Paulo, indicando que há uma incompatibilidade entre alguém que foi salvo por Cristo e agora continua vivendo em pecado. Versículo 16, a mesma coisa. Será que vocês não sabem que ao se oferecerem como servos, são servos daquele a quem obedecem? O que então a gente tem de forma bem resumida no início desse capítulo, para a gente ter um pouco mais de luz a respeito do tema? Primeiro, nós morremos para o pecado. É este o fato fundamental da tese de Paulo. Segundo, como podemos viver naquilo para o que já morremos? Versículo 2. E como foi que morremos para o pecado? Essa é a grande pergunta. Foi através do batismo, Paulo responde, que nos uniu a Cristo por meio da sua morte. 3. Já que nós participamos da morte de Cristo, Deus quer compartilhar também da sua vida de ressurreição, de modo que a gente agora ande em novidade de vida. Essa é a ideia de Paulo aqui. Morremos com Cristo, ressurgimos também com Ele. 4. Nosso velho eu, esse texto vai dizer, foi crucificado com Cristo a fim de que pudéssemos ser libertados da escravidão do pecado. Então, tem um tipo de escravidão aqui que Paulo diz, se rompeu. Não somos mais escravos. 5. A morte e a ressurreição de Jesus foram eventos decisivos. Ele morreu de uma vez por todas para o pecado, mas vive continuamente para Deus. E isso para nós é um paradigma do que a gente também deve fazer com a nossa vida hoje. Buscar as coisas lá do alto, como diz Colossenses capítulo 3. 6. Precisamos nos dar conta de que agora somos aquilo que Cristo é. Ou seja, estamos mortos para o pecado e vivos para Deus. Versículo 11 diz exatamente isso. 7. Já que fomos vivificados da morte, devemos oferecer o nosso corpo a Deus como instrumentos de justiça. Será que Paulo está escrevendo tudo isso aí para a gente ficar frustrado, desanimado e imaginar que isso aqui é impraticável? Essa é uma pergunta importante. Será que isso aqui é motivo de a gente desacreditar da Bíblia e que alguém aqui, de maneira muito imprudente, construiu uma ideia sobre Deus e vida que nos deixa muitas perguntas? 8. O pecado não pode nos dominar, é o que ele diz, pois a nossa situação mudou radicalmente. Esse é o meu ponto aqui quando a gente discute política. É mais fácil discutir política com alguém que é cristão do que a gente sair do nosso lugar de cristãos e testemunhas do Evangelho e tentar, a partir de ideias, converter alguém. A gente pode ter uma surpresa maior com a igreja, quando a gente diverge frontalmente em alguns temas.
Mas a divergência com quem não é cristão é completamente natural e aceitável, especialmente não tendo nascido alguém de novo. Funciona num outro espírito, milita numa outra esfera. É natural que assim pensemos e é perigoso que a gente haja como se essa diferença não existisse. Nossa luta não é contra carne e sangue, é contra principados e potestades. Logo, as pessoas têm que ser amadas, evangelizadas e têm que ser servidas. Eu acho que a igreja tem que ter muito esse cuidado, e repito isso mais uma vez, de lembrar o seu lugar de serva num momento como esse. Então, nesse sentido, o pecado não pode dominar, a nossa situação mudou, já não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. O que quer dizer isso a gente vai ver em seguida. E essa graça não encoraja a prática do pecado, porque essa graça venceu o pecado. Tem muita coisa aqui. E vamos começar. Veja o versículo 2 desse capítulo 6 que acabamos de ler. No grego aqui, o verbo está no futuro simples, zesomen. Ou seja, a frase poderia ser traduzida assim: nós morremos no passado para o pecado, então como viveremos agora no futuro nele? Essa é a ideia. Deus fez alguma coisa conosco, de modo que no passado a gente morreu para o pecado, pela obra da cruz, e agora no futuro ou no presente, não podemos viver como vivíamos antes. O que Paulo está declarando aqui não é a impossibilidade de prática do pecado por parte dos crentes. Muito importante. Mas ele está apontando a incongruência moral disso. De alguém que morreu para o pecado e agora, como cristão, vive como se não tivesse morrido para o pecado. J.B. Phillips capta bem a ideia quando diz assim: nós que morremos para o pecado, como poderíamos ainda viver no pecado? O que Paulo faz nesse texto, meus queridos, ele chama a atenção para a anomalia de se viver no pecado depois de se ter morrido para ele. Então, o que ele quer dizer com nós morremos para o pecado? E essa é a grande pergunta, talvez, desse texto aqui. Existe uma visão popular a respeito dessa ideia. Estar morto para o pecado é estar insensível à tentação, assim como um cadáver é insensível a um estímulo físico. Preste atenção, porque essa ainda é uma ideia que predomina e que é popular quando a gente lê esse texto e pensa: o que é estar morto para o pecado? Seria como se Cristo, então, tivesse carregado não apenas a nossa culpa, mas também carregado a nossa natureza pecaminosa, carregado a nossa carne. Será que ele fez isso? Ela foi pregada na cruz e foi morta, e a nossa tarefa, por mais fortes que sejam as evidências contrárias, é tratar essa carne como morta. É tratar essa fraqueza como inexistente, como se ela tivesse acabado. Por quê? Porque o morto não pode pecar. Vejam a inferência que é feita a partir desse texto, nessa visão popular. Você está morto, seja em relação ao pecado, então, impassível, insensível, imóvel, quanto quem já morreu. Então, de novo, se o morto não reage, e se eu estou morto para o pecado, então eu não tenho nenhum tipo de tentação que o pecado possa causar em mim. Ele se tornou para comigo algo que não me tenta mais. Eu sou insensível às suas investidas. Essa é a ideia predominante. De modo semelhante, um outro autor escreve: este é o pensamento também mais comum. Presume-se que tenha tornado o cristão tão insensível ao pecado quanto uma pessoa morta para os objetos do mundo dos sentidos. Um outro autor também diz assim: vocês cristãos, de igual modo, considerem-se mortos, inertes, imóveis, como um cadáver em tudo o que tem a ver com o pecado. Este é o sentido. Um outro autor, finalizando, para mostrar que é uma visão popular e ampla, que é J.B. Phillips, diz assim:
de um homem morto, pode-se dizer com certeza que ele está imune ao poder do pecado e que nós devemos considerar-nos como mortos para a atração e o poder do pecado. Gente, esse é um assunto seríssimo, porque de uma certa maneira é uma investigação sobre por que eu continuo pecando, a não ser que eu ache que não continuo, porque isso é possível. É possível que a gente tenha entre nós, em nosso tempo, pessoas que não têm essa consciência, não só da fragilidade humana, mas de que pecam, de que erram, de que há alguma coisa em seu coração que não está bem. Então essa visão é uma visão que entende morrer para o pecado como uma capacidade agora que Deus me dá de não me deixar persuadir, de não me tornar sensível e, ao contrário, não ser afetado pelo pecado. Mas há 3 objeções a essa ideia, eu apresento para vocês as 3. Primeiro, essa visão é incompatível com o significado da morte de Cristo. Porque, como a morte para o pecado, nesse trecho, também é aplicada a Cristo, o texto também diz que Cristo está morto para o pecado, nesse trecho isso está explicitado, deveria então que o significado fosse comum. Então, se o cristão está morto para o pecado e Cristo está morto para o pecado, deve haver um significado comum que une essas 2 frases. Mas quando pensamos em Cristo, não pode ser que num momento da sua vida ele fosse sensível, tentável, digamos assim, pelo pecado, porque isso implicaria que antes ele teria reagido e cedido ao pecado. De fato, as tentações de Jesus foram reais. Mas será que antes da cruz o pecado tinha influência constante sobre a vida de Jesus, que ele precisou ir para a cruz e então morrer para então vencer o pecado? Dizer isso, de certa forma, seria um insulto ao caráter de Cristo, como se ele fosse sensível ou induzível a pecar. Segundo motivo que questiona essa visão, ela é incompatível com o que Paulo escreve aqui. Se nossa natureza caída tivesse morrido de fato, ou se nós tivéssemos morrido para ela, de tal forma que a tentação já não afetasse a gente, o apóstolo não precisaria exortar a gente a não deixarmos que o pecado nos domine. Por exemplo, versículo 12, fazendo com que vocês obedeçam aos seus desejos. Versículo 13, não ofereçam os membros do seu corpo ao pecado. Então, se Paulo escreve isso, é porque ele quer frear uma atitude ou iniciativa de nossa carne ou de nosso pecado para fazer o que não é bom. Tampouco ele teria exortado depois em sua carta a que deixemos de lado as obras das trevas. Ou que não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Então, por esse segundo ponto de vista, a ideia de que morrer para o pecado é tornar-me insensível para com ele, não deve predominar, porque Paulo está e tem que exortar a igreja a que não peque. Em terceiro lugar, a experiência cristã nos mostra que não pode ser possível entender o texto desse jeito. Ora, Paulo está se referindo nessa carta a todos os cristãos que creem em Cristo e foram nele batizados, e não a um grupo, a uma minoria de cristãos fracos, digamos assim. Esses ali, eles têm falhas, então, para eles ali, vale essa exceção. As biografias que a gente encontra na Bíblia, e no decorrer da história, aliadas à nossa experiência, mostram que isso não é verdade, que a gente peca, que a gente erra, que a gente transgride. Nossa natureza caída está tão viva e ativa que somos seriamente exortados a não obedecer aos seus desejos. E mais, o Espírito Santo nos é concedido para que possamos subjugá-los, controlá-los, redirecioná-los, calá-los. Por isso que, de certa maneira, não é possível imaginar uma igreja
sem que ela tenha nascido do Espírito. Não é possível imaginar uma igreja sem que ela seja a habitação de Deus no Espírito. Não é possível imaginar uma igreja que, de forma sobrenatural, por que não, seja transformada, o pecado subjugado, e experimentemos santificação em nossa vida. Atenção. Um sério perigo com relação a essa visão popular de que a gente se torna insensível e, consequentemente, o pecado não nos pega mais, é que ela pode levar à desilusão ou ao auto-engano. Ah, mas se Paulo está escrevendo assim, então eu não posso pecar. E aí eu crio uma artificial ao meu derredor, de modo que eu, é incrível, tento me blindar de qualquer possibilidade de pecado, quando o pecado está aqui. Como é comum eu ouvir de membros da igreja essa ideia de que o pecado está nos outros, no outro grupo, nos outros irmãos, e que o pecado não está num ambiente, o pecado está no coração, mano. Como é comum, eu vejo crente velho já, de anos de caminhada, com essa ideia, o pecado está naquele grupo, o pecado está naquele espaço físico, o pecado está naquela prática, quando na verdade o pecado está aqui. Do coração do homem procedem os maus desígnios, e a gente nega essa pecaminosidade em cima de atitudes pecaminosas dos outros, e se nega a enxergar a origem dessa maldade que vem de cada um de nós. Ou seja, se nós lutarmos para agir como se estivéssemos mortos para o pecado, ou imunes a ele, quando sabemos muito bem que não estamos, ficaremos divididos entre a Escritura e a experiência. E aí a gente pode ser tentado ou a duvidar da Bíblia, ou a manter a nossa performance. E para manter a performance, a gente se ensurdece para os nossos pecados. Faz de conta que eles não existem, para que o texto siga sendo verdadeiro. Isso aqui parece que eu estou sendo criativo, mas não é. Muitas das vezes a gente quer proteger o texto bíblico criando artificialmente uma espécie de adequação nossa ao texto, mas é uma adequação artificial. Resumindo as objeções a essa visão popular de que estar morto para o pecado é agora o pecado não me tentar mais. Cristo não morreu para o pecado no sentido de, numa certa hora, se tornar insensível a ele. Pois ele nunca esteve vivo para o pecado. Para que necessitasse morrer para ele. E nós tampouco morremos para o pecado nesse sentido, uma vez que ainda estamos vivos para ele. A prática nos mostra isso. Paulo, com as suas exortações, também nos mostra isso, de que a igreja tinha que cuidar da sua vida. Na verdade, o que se nos diz é que devemos fazer morrer os atos do corpo. Romanos 8:13, mortificar os feitos do corpo pelo Espírito. Fazer morrer a nossa natureza caída e suas consequências, atividades e ações. Deve haver cuidado. Mas como se pode fazer morrer aquilo que está morto? Porque se eu estou morto para o pecado, como é que eu sou convidado a fazer morrer aquilo que está morto? E é por isso que o texto é difícil. Deve haver para esse tipo de morte para o pecado uma interpretação melhor e mais libertadora com respeito a Cristo e aos cristãos. Esse conhecido equívoco, meus irmãos, ilustra muito bem o perigo de se construir argumentos com base em analogias. Em toda analogia é preciso considerar onde se encontra o paralelo ou a similaridade. Não se pode forçar semelhança em cada ponto de uma analogia. Por exemplo, quando Jesus disse que deveríamos nos tornar como crianças, não significava que eu tinha que copiar a criança em tudo o que ela faz. Mas era para observar a situação de dependência
da criança em relação aos seus adultos. Da mesma maneira, dizer que nós morremos para o pecado não significa que devemos ostentar todas as características de um morto, inclusive insensibilidade aos estímulos. Temos de nos perguntar até que ponto vai a analogia da morte nesse caso. O que é morrer para o pecado? Na Escritura, a morte é representada mais em termos legais do que físicos, não tanto como estado de inércia ou insensibilidade, mas como penalidade. Gênesis. Deus tinha dito, se vocês me ouvirem, vai vir a bênção sobre vocês. Se não me ouvirem, vocês vão morrer. Essa penalidade era justa, apesar de repugnante, mas justa por causa do pecado. Sempre que pecado e morte aparecem lado a lado na Bíblia, desde Gênesis 2. Não comerás, porque no dia em que dela comeres, quer dizer, no dia em que pecares, morrerás. Até os últimos capítulos de Apocalipse, 21 e 22, quando o destino do impenitente é a segunda morte, a ligação entre eles é que a morte é castigo para o pecado. Isso é muito claro também aqui em Romanos, onde se lê que quem peca merece a morte. Que a morte entrou no mundo pelo pecado. E que o salário do pecado é a morte. Vejamos aqui, em relação a Cristo, ter morrido para o pecado. Versículo 10 do capítulo 6. Porque morrendo para o pecado morreu uma vez por todas. O significado óbvio e natural aqui é que Cristo carregou a condenação do pecado, ou seja, a morte. Foi de encontro às suas reivindicações, pagou a penalidade, aceitou a recompensa e fez isso de uma vez por todas. De uma vez por todas é um advérbio no Novo Testamento ligado muitas vezes à morte expiatória. De uma vez por todas. Consequentemente, pecado já não tem mais direitos sobre ele. E assim Deus ressuscita Cristo dentre os mortos a fim de demonstrar a legitimidade do seu ato salvador. Foi referendado, foi apoiado quando Cristo carrega sobre si os nossos pecados. E agora ele vive eternamente para Deus. O que vale então para Cristo? Vale para o cristão. Olha que privilégio. Para os cristãos que estão unidos com Cristo, nós também morremos para o pecado, no sentido de que ao sermos unidos com Cristo, pode-se dizer que nós também, de certa forma, carregamos a penalidade do pecado. Alguém poderá dizer, reagindo, que não podemos dizer que sofremos a pena dos pecados, porque Cristo é quem fez isso. Ninguém pode morrer pelos pecados próprios, foi Cristo quem morreu por nós. Não seria a mera sugestão de que nós poderíamos fazer disso uma justificação pelas obras, se a gente morreu? Se a gente foi o próprio sacrifício? Não é isso. É claro que o sacrifício de Cristo ao levar os nossos pecados foi um gesto único e nós não podemos participar desse ato, mas podemos participar dos benefícios desse ato quando nos unimos a Cristo. Este é o sentido. Assim, o Novo Testamento nos diz não apenas que Cristo morreu em nosso lugar, mas também que Ele morreu por nós, como nosso representante. Dessa forma, pode-se dizer que nós morremos nele e através dele. Por exemplo, Paulo escreveu num outro lugar: estamos convencidos de que um morreu por todos, logo todos morreram. 2 Coríntios 5:14. Isso é, ao nos unirmos com Cristo, sua morte tornou-se a nossa morte. A gente não canta aquela canção com certa frequência? Ou seja, queridos, explicar a expressão mortos para o pecado como significando mortos para a influência e o amor ao pecado é errôneo. Paulo está se referindo não a uma morte para o poder do pecado, mas a uma morte à culpa do pecado. Uma morte que é para a nossa justificação. Veja o versículo 3 de Romanos capítulo 6. Ou será que vocês ignoram que todos nós
que fomos batizados em Cristo, fomos batizados na sua morte. O que Paulo vai fazer aqui? E nós vamos ir até só esse versículo 3. Ele vai explicar como é que a gente morre para o pecado. Segundo ele, foi através do batismo. Não tem como fugir dessa realidade. Porque no batismo, eu e você fomos unidos a Cristo e a sua morte. O que é batismo nesse texto? Batismo significa batismo nas águas. A menos que no contexto se especifique o contrário. É verdade que o Novo Testamento fala de outros batismos, é evidente. Como batismo com fogo, batismo no Espírito. Certos comentaristas até sugerem aqui que Paulo esteja se referindo ao batismo com o Espírito, que uniria o crente a Cristo. Porque lá em 1 Coríntios 12, 13, é assim. Né? Se pudermos projetar, 1 Coríntios 12, 13. Que a gente é unido a Cristo pelo mesmo Espírito. Vamos ver se a gente projeta esse texto aqui. 1 Coríntios 12, 13. Pois em um só Espírito, todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um Espírito. Então, por causa desse texto, há quem imagine que o que aqui Paulo fala em Romanos 6 se refere ao batismo no Espírito. Mas se pode dizer com segurança que sempre que os termos batismo ou ser batizado ocorrem sem a menção do elemento no qual se dá o batismo, a referência é a batismo nas águas. Alguns temem que aí Paulo estaria ensinando que o batismo regenera. Ou seja, que a mera administração da água em nome da Trindade concede automaticamente a salvação. Mas não é o caso. Batismo significa nossa união com Cristo. Especialmente com o Cristo crucificado na sua morte e ressuscitado na sua ressurreição. Ele tem outros sentidos, inclusive purificação de pecados, também é relacionado ao dom do Espírito, mas o seu significado essencial aqui é que ele nos une a Cristo. Daí o uso da preposição eis, que significa um movimento para dentro de. Veja esse versículo 3. Batizado em Cristo. É como se eu fosse colocado para dentro de Cristo. É verdade que na instituição do batismo, em Mateus 28, foi dito por Jesus que ele seria feito em nome do Pai, do Filho e do Espírito. Mas em outros lugares do Novo Testamento, ele é feito somente em nome de Jesus. E isso, inclusive, fez algumas pessoas saírem da igreja cristã, da tradição de fé cristã, e se aventurarem por outras comunidades, negando a Trindade, falando de um complô romanista na tradução da Bíblia, e que a Trindade não existe, que agora só existe Jesus. Os famosos unicistas, e não são poucas as igrejas que têm essa postura. Em outros lugares, então, o batismo sim é feito em nome de Jesus ou em nome de Cristo. E ser batizado em Cristo é estar em relacionamento com Ele. Isso aqui é fundamental. Não é um banho d'água. Assim como os israelitas em Moisés foram batizados na nuvem e no mar. Ou seja, em lealdade ao seu líder que os conduzia pelo deserto. Mas atenção, nesse texto, o batismo não garante por si mesmo aquilo que ele significa. O mero banho d'água. O Novo Testamento fala do batismo em termos de lavar os nossos pecados, nos revestir de Cristo e até assim de nos salvar. Mas esses são exemplos de uma linguagem dinâmica que atribui sinal visível a uma realidade invisível. É inconcebível que Paulo, depois de passar 3 capítulos argumentando que a justificação é pela fé, agora sugerisse que se alguém não é batizado,
ou que o ato em si com a água é quem salva. É claro que aqui a fé do batizado se pressupõe. Assim, a união com Cristo pela fé, que é afetada pelo Espírito Santo, é visivelmente explicitada no batismo. O que Paulo então argumenta aqui, meus queridos, é que o ser cristão implica em uma identificação de vida com Jesus. E que essa união é representada publicamente diante do batismo, como se fosse um drama simbólico, onde a gente veste vestes brancas e testemunha do poder do sangue de Jesus nos purificando e nos limpando e nos identificando completamente com Ele. E é por isso que num cenário delicado como o nosso, no momento tumultuado da vida brasileira, a gente precisa lembrar quem nós somos em Cristo. Qual é a nossa verdadeira identidade. E isso se verifica através do Espírito por meio do qual a gente milita. Isso não se verifica quando a gente colhe ideias da Bíblia e às vezes até de forma descontextualizada para atacar, para destruir, para machucar. Mas é quando a gente transita, funciona, milita no Espírito de Deus. Esse tópico, a gente vai abordar ele nos próximos encontros. Mas ao falar sobre este assunto, eu queria sim dizer a vocês, para não acreditarem em qualquer ideia utópica de que a despeito do poder do pecado, das consequências da pecaminosidade humana, é possível não só ter perdão, mas é possível ter purificação e também transformação. Se Jesus diz para nós, vinde a mim, vocês que estão cansados, e aprendam de mim, porque sou manso e humilde de coração, e vocês vão achar descanso. É impossível não imaginar que Jesus dá condições para a gente começar a jornada, continuar a jornada e terminar a jornada. São doutrinas bastante claras na Escritura. A doutrina da salvação, a doutrina da santificação, a doutrina dos dons, onde a gente serve um ao outro. Eu sei que para muitos a doutrina dos dons é muito espetacular. Leia Coríntios com atenção. Depois de falar dos dons espetaculares, Paulo vai terminar no capítulo 13. Mas busquem o principal dom, que é o do amor. Nós espetacularizamos o poder de Deus. Nós nos sobrepomos aos dons que tem tudo a ver com o amor e com o serviço. E isso nos identifica com Cristo. Não foi João e o próprio Jesus quem disse, se tiverem amor uns para com os outros, vocês serão identificados como meus discípulos. E a gente costuma dar muita visibilidade aos poderes que Deus tem, que Ele derrama sobre a sua igreja, e que nesses poderes a gente opera, nessa força a gente é suprido. Mas não pode faltar o amor. Não pode faltar a identidade suprema. Nossa com Cristo. Morremos para o pecado. Vivemos para Deus. Isso implica em dizer, morri para mim e vivo para Deus. E como é que eu tenho um pouco mais de clareza que eu vivo para Deus? Vimos isso no culto passado, quando eu sirvo meu irmão. Porque como é que eu posso amar a Deus que eu não vejo, se eu não amo o meu irmão, que está do meu lado? Que está do meu ladinho, na minha casa, no meu condomínio, na minha rua, no meu trabalho. De novo, queremos coisas espetaculares, queremos ser missionários na Índia.
e tem uma ação missionária para onde a gente olhar. Um terreno pronto para a colheita. Como Jesus disse. A seara, ela é grande. Está faltando trabalhador. Então, a partir dessa palavra aqui, eu queria assim dizer a vocês, vale a pena educar, vale a pena ensinar, vale a pena criar bem os filhos, vale a pena gastar tempo com pessoas. Isso tem efeito, isso muda a vida das pessoas. É nesse sentido que o antinomismo, ou essa suposta graça barata, que de alguma maneira faz uma cisão entre a graça que regenera e a graça que santifica, precisa ser suplantada por uma leitura da graça de Deus e um culto a ela como insubstituível, mas uma graça que nos põe em movimento para a transformação. O tempo passa na nossa vida e a gente é desafiado sempre a olhar um pouco para trás, ver os frutos que a gente colheu e olhar também para as sementes que a gente tem que plantar para colher lá na frente. E queria assim dizer a cada um de vocês, Deus tem sido bondoso conosco, por sua graça e por sua misericórdia. Eu, quando chego a essa fase e etapa da minha vida, junto com a minha família, certamente em algumas situações teria feito coisas diferentes. Mas uma coisa da qual eu não me arrependo, até aqui, é ter de verdade entendido que a vida sem Jesus não vale a pena ser vivida. E que encontro nele o sentido e a sabedoria de tudo que eu sou e de tudo que eu faço. Num mundo como o nosso, num país como o nosso, extremamente atribulado, angustiado, cheio de dor, cheio de ira, cheio de dores. Nós não podemos perder a oportunidade de servir essas pessoas, de amar aqueles que se fazem inimigos, de não revidar aqueles que nos atacam e de mostrar que nós somos o povo de Deus, que funciona num espírito diferente, que justifica as pessoas dizerem assim, vocês têm a ver com Jesus. Essa igreja, esse povo, essa comunidade, eu vejo em vocês características de Jesus. Eu vejo. E eu creio que isso é uma coisa que Deus quer fazer em cada um de nós.